Olá, sejam todos bem-vindos. Nessa videoaula nós vamos aprender a ler e escrever, né, em planilhas do Excel. Na videoaula 5 nós tínhamos aprendido, né, como separar o modelo, né, a partir dos dados da instância do problema, criando dois arquivos, um arquivo com modelo e um arquivo de dados. E aqui nós vamos fazer, né, a mesma coisa, só que nós vamos ler os dados a partir de planilha de uma planilha do Excel e escrever os resultados, né, do nosso modelo em uma planilha do Excel. Tá? Então, para isso, nós vamos utilizar os mesmos exemplos, né, da aula 4 e 5 aí. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é estabelecer uma conexão, né, do nosso arquivo de dados com a planilha do Excel. Para isso, nós vamos usar essa linha de comando aqui, tá? Sheet Connection, aqui, então essa é a linha de comando, e aqui é o nome do arquivo do Excel, né, que a gente vai estar criando, tá bom? E a extensão. Eu vou explicar depois como que a gente olha essa extensão também e tal. Uma outra forma de declarar é a gente tendo que indicar o caminho onde está esse arquivo. Tá? Para evitar ter que ficar indicando esse caminho aqui, a sugestão é salvar o arquivo do Excel na mesma pasta de trabalho onde estão os nossos modelos. Tá? Eu vou estar explicando, eu já tinha explicado na primeira aula, mas vamos fazer uma recapitulação aqui bem rápida, tá bom? Depois que a gente fez a conexão então com o arquivo do Excel, nós vamos, né, pôr a linha de comando que a gente quer ler. Então é o seguinte, ó, esses dados a gente vai ler, né, então a linha de comando from sheet read, né, dessa planilha aqui. Ó. Então esse aqui é o nome da pasta de trabalho, aquelas guias que ficam no Excel, e aqui é o intervalo, as células aonde está esses dados aqui, da capacidade, tá bom? Então essa é a forma de declarar, tá? Aqui, geralmente, acontece vários erros, a gente tem que ficar indicando esses intervalos. Então, uma forma mais simples de trabalhar com isso aí, você não tem que ficar pondo o nome da pasta de trabalho nem o nome do intervalo de dados, é a gente trabalhar com intervalo de dados nomeados no Excel. Vou explicar como é que a gente faz isso. Então, a gente coloca um nome nesse intervalo de dados e a gente depois só coloca esse nome que ele já entende que a gente está lendo dessa planilha nesse intervalo, tá? Então, fica mais fácil. E aqui é o comando para escrever na planilha, quando a gente for, né, gravar nossos resultados aí do nosso modelo. Né? Então aqui são as variáveis de decisão, a gente vai escrever nesse intervalo de dados. Aqui eu nomeei esse intervalo de dados com resultados, então estou escrevendo nesse intervalo de dados. Tá? Então vamos fazer aqui um exemplo para ficar claro. Né? Deixa eu só fechar isso aqui. Vamos lá, cadê o Seplex? Então já abri o Seplex, eu vou fechar ele aqui e vou abrir só para dar uma dica para vocês aqui. O Seplex. Então olha só, quando você abre o Seplex, né, na primeira aula eu falei isso aqui, se você já não tiver marcado isso aqui, ele te pergunta onde você quer, né, colocar sua área de trabalho, tá? Do Seplex. Você pode colocar aqui na área de trabalho, meus documentos, onde você quiser, ou utilizar um caminho padrão e às vezes ele não vai te perguntar mais esse caminho, né? Mas você precisa saber aonde os seus modelos estão sendo gravados, tá? Então vou deixar esse caminho aqui mesmo, só que os modelos que a gente fez até agora, por exemplo aqui, ó, meus estão salvos nesse caminho aqui, tá vendo? Então tem aqui os modelos, né? Deixa eu diminuir aqui, ó. Então olha só. Os modelos que a gente tem aqui, ó, aula 4, 5, 6 e tal, eles estão salvos aqui, os modelos e os arquivos de dados, tá vendo? Então a gente vai salvar a planilha do Excel aqui nessa pasta para evitar de ter que digitar o caminho, tá bom? Eu já tinha feito tudo aqui, eu vou apagar e fazer do zero com vocês, para vocês acompanharem. Então lembrando que a gente vai estar utilizando o mesmo exemplo aí da aula 5, né? Então vou aqui, ó, botão direito, novo, vou criar um modelo, vou chamar esse modelo de aula 7, tá? Vou criar também um arquivo de dados, aula 7, e eu vou copiar da aula 5, né? Então é aquele problema de transporte que a gente tinha trabalhado, vou dar um Ctrl A, copiar, vou vir aqui no modelo da aula 7 e vou colar, né? Vou pegar os dados também aqui da aula 5 e vou copiar e vou colar aqui na aula 7, mas aqui nós vamos mudar, tá? Vou deixar aqui só para a gente ver como que a gente vai fazer esse modelo, tá bom? Então agora nós vamos criar a planilha do Excel, porque a gente quer ler, a gente vai ler esses dados aqui, em vez de ler direto do arquivo de dados do OPL, né, do Optimization Studio, nós vamos ver de uma planilha do Excel. Então vou criar uma planilha aqui do Excel, vamos abrir aqui, né? E eu vou lançar esses dados ali, ó.
esses dados que tem aqui, só que, na verdade, em vez de ler do arquivo de dados aqui, nós vamos ler do Excel. Então, vou digitar aqui, por exemplo, cidade 1, vai até cidade 4, e aqui vai de usina 1 até usina 3. Então, vou representar aqui o custo de transporte, né? Então, aqui é 8, aqui é 9, aqui é 14, aqui é 6, 12 e 9, 10, 13, 16, e aqui 9, 7 e 5, né? Então, a gente representou aqui o custo de transporte. Vou criar um outro vetor aqui com a capacidade. Capacidade vai ser 35, né, da usina 1, 50 da usina 2, 40 da usina 3. E aqui na demanda, né, demanda da cidade 1, 45, cidade 2, 20, cidade 3, 30, cidade 4, né, 30 também. Beleza? Vou centralizar aqui para ficar arrumadinho. Então, olha só, esses são os dados, né, que a gente, são as instâncias aí que a gente vai estar trabalhando. Então, vou salvar esse arquivo aqui na nossa área de trabalho aqui, que a gente tem os nossos modelos salvos. Eu criei um atalho aqui só para facilitar. Ops, não é esse. Esse aqui. Eu vou salvar com o nome de dados, né? Então, o nome do meu arquivo vai ser dados. Salvei, né? Agora, nós vamos indicar aqui no arquivo de dados que a gente vai fazer a leitura desses dados aqui a partir de uma planilha do Excel. Tá? Então, deixa eu apagar isso aqui também. Eu vou deixar só o número de cidades aqui, número de usinas, né? Então, vamos ver aqui, ó. Primeiro é estabelecer a conexão com a planilha. Então, sheet connection, né? Eu vou pegar aqui, o nome do arquivo é dados.xlsx, né? A extensão do arquivo. Você pode verificar isso aqui, olha, tá vendo? Tá salvo o arquivo aqui, botão direito nele, propriedades, ele te dá a extensão aqui, tá? Então, já fizemos a conexão com a planilha, agora eu vou ler aqui, ó. Capacidade, eu vou ler, aqui ó, from, né, do inglês é de, né, de uma planilha, então vou ler, né, read, leitura, sheet, e aqui, olha, nós vamos colocar então que a gente vai ler, aqui ó, essa planilha tem o nome de planilha 1, então vou digitar aqui ó, planilha 1, né, agora o intervalo de dados, então olha só, é da planilha 1, a capacidade é da célula B6 até D6. Então, B6, 2 pontos, até D6. Tá? Fecha aspas, ponto e vírgula. Agora vamos ler então a demanda. Demanda, eu vou ler from, né? Sheet, read, sheet, né? Planilha 1. E o intervalo de dados que a gente fez, está aqui, ó, é da célula B8 até E8. Então, B8 até E8. Né? Agora falta ler os custos. Então, custo, a gente vai ler de, né? Sheet, read, sheet. Planilha 1 e a gente vai ler o custo, ele está onde, né? Então, da célula B2 até E4. Então, B2 até E4. Não pode dar espaço aqui, tá, pessoal? Só não dá errado. Beleza? Então, já declaramos todos os dados, tá? Vou criar aqui um arquivo de configuração, botão direito no projeto, novo, configuração de execução, vou chamar também de aula 7, né? E agora eu vou arrastar o modelo aqui da aula 7 e vou arrastar os dados aqui, o arquivo de dados da aula 7, né? Então a gente já pode rodar o modelo, botão direito, executar, eu dou OK. Então olha só, então ele deu o mesmo resultado, né, que deu na aula 5, aula 4 lá, só que ele está lendo esses dados aqui de uma planilha do Excel, tá vendo? Então você não precisa digitar os dados direto no arquivo de dados aqui do Optimization Studio, né? Você pode ler de uma planilha do Excel, tá? Como eu falei aqui, trabalhar com intervalo de dados, você vai estar sujeito a vários erros, né? E fica mais difícil ficar digitando esse intervalo toda hora. Então a gente pode trabalhar com intervalo de dados nomeados, que é muito mais simples. Como é que funciona esse intervalo de dados nomeados, tá? Aqui, olha, a gente pode selecionar, então, por exemplo, a demanda é de B8 até E8, né? Em vez de
ficar digitando esse intervalo, eu vou nomear esse intervalo, eu vou chamar esse intervalo de demanda também, tá? Eu estou dando um nome, então é o seguinte, olha, se eu fosse digitar aqui, por exemplo, inclusive, ó, soma demanda, ele já vai entender, o Excel já entende que é da célula B8 a D8, tá vendo? Poderia somar aqui, ó, tá dando 125, né? Aqui eu vou fazer a mesma coisa, capacidade. Eu vou nomear esse intervalo aí de capacidade. Então, olha só, eu poderia também fazer aqui, ó, soma, em vez de selecionar as células aqui, eu só digito, ó, capacidade, tá vendo? Ele já entende que é aquele intervalo de dados, tá bom? E aqui, né, eu vou selecionar isso aqui e vou dar um nome de custos, beleza? Custos, então, vou salvar a planilha aqui, a gente tem que salvar que a gente modificou, né? Então, em vez de eu usar esses intervalos de dados, eu vou copiar essa planilha aqui só para a gente comparar os dois modelos e vou colocar que isso aqui seja comentários, que aí não vai, né, são só comentários, tá? Então aqui, ao invés de colocar o nome da planilha, o intervalo de dados, eu vou só colocar agora o rótulo. Então a gente tinha dado o rótulo de capacidade, né? A gente chamou esse intervalo aqui, ó, de capacidade lá, tá vendo? Então é só digitar capacidade agora. Aqui, e outro detalhe importante é que se você criar outra planilha, inclusive, se você fizer a mesma coisa que é o soma, capacidade, ele busca o intervalo lá. Então não importa se você está em outra planilha não, tá? Então vou pôr aqui, vou apagar isso aqui, vou digitar capacidade e aqui nós não precisamos mais trabalhar com isso, nós vamos digitar custos, né? Que a gente colocou o nome lá foi custos, né? A gente colocou custos. Então não confundam o nome da variável com isso aqui é só o intervalo de dados da planilha do Excel, tá bom? Que a gente colocou. Então olha a diferença desse método para esse. Esse aqui é muito mais simples, tá? Se eu rodar, tem que dar o mesmo resultado, né? Ele tem que conseguir achar os dados, tá vendo? Então ele, capacidade. Vamos ver aqui o que a gente fez aqui de diferente. Capacidade. Temos um erro aqui, né? Então, vamos ver qual que é esse... Ah, tá. Aqui, ó, eu pus capacidade nos dois, né? Aqui é demanda. Demanda. Então, vamos lá. Vamos rodar. Agora sim. Agora foi. Então, ele conseguiu ler os dados, né? Ele leu capacidade do intervalo de dados que a gente pôs o nome de capacidade, leu as demandas, esses dados da demanda tá no intervalo de dados que chama demanda, que equivale a B8 a E8, né? E leu os custos no intervalo de dados que chama custos, que equivale ao intervalo B2 a E4 da planilha 1, tá bom? Então, ótimo, né? Agora, faltou a gente ver como escrever na planilha, né? Então, a gente aprendeu a ler os dados a partir de uma planilha, agora a gente vai aprender a escrever os resultados do nosso modelo em uma planilha do Excel, tá bom? Então, para isso, nós vamos... vou voltar aqui na planilha, né? A gente já criou uma outra planilha aqui mesmo, então vou pôr... Tá o nome de planilha 2. Se você quiser mudar o nome, você pode pôr o nome aqui de resultados, o que você quiser, tá? Vou pôr aqui, sei lá... Vou pôr aqui saídas. Aqui, resultados. Resultados. Tá? Então, os resultados... E aqui eu vou formatar a planilha também, só para criar uma máscara para receber os dados e ficar mais fácil da gente interpretar. Então, aqui é resultados. Então, a gente tinha usina 1, né, até usina 3 e cidade 1. A gente quer saber quanto que a gente vai transportar de cada usina para cada cidade, né? Então, os nossos resultados vão estar... A gente quer que grave os resultados nesse intervalo, porque depois a gente consegue interpretar, olha... Vai da usina 1 para a cidade 1 vai ser quanto, da usina 1 para a cidade 2 vai ser quanto, né? Então esse é nosso intervalo de dados, eu vou colocar um nome também. Então isso aqui, eu vou nomear esse intervalo aí de result, por exemplo. Só para ficar diferente aqui, só para vocês entenderem, tá? Vou pôr esse intervalo de dados com o nome de result. Então, se eu chamasse aqui soma result, né? Ele entende que esse intervalo. Vou salvar, vou fechar a planilha, porque a gente vai escrever nela. Então, olha só, vamos lá. Nossas variáveis de decisão tem o nome de transportado, né? Então, aqui, ó,
transportado, o comando, né? Eu vou escrever sheet write e vou escrever no resultado, no intervalo de dados que chama result, que a gente tinha posto o nome, né? A gente pôs o nome de result. Então é isso. Então vamos rodar aqui de novo, olha. Ok. Beleza, ele vai apresentar os resultados, ótimo. Eu vou ir lá onde a gente salvou a planilha, vou abrir a planilha, né? Então, olha só que interessante, aqui tem os dados que a gente entrou e aqui tem as saídas, tá vendo? Então ele já escreveu pra gente aqui, olha, e fica mais fácil de ler. Então aqui, ó, da usina 1 para a cidade 1 foi transportado nada, da usina 1 para a cidade 2 foi 10 milhões de quilowatts, usina 1 para a cidade 3, 25, usina 1 para a cidade 4, 0, né? Então você já tem aqui os dados formatados e aqui são as entradas. Então as entradas, né, as instâncias aqui do problema e aqui os resultados, as saídas, né, que a gente teve do modelo. É a mesma coisa a gente ter pego aqui, né, os resultados estão aqui, tá vendo, transportado, só que fica mais fácil de visualizar, né? Aqui no Excel nós vamos aprender também, aqui no ambiente, né, do Optimization Studio, nós vamos aprender, a gente já viu aqui, que a gente pode clicar aqui também e ver os dados, tá vendo que da usina 1 para a cidade 1 foi 0, usina 1 para a cidade 2 foi 10, né? Tem aqui também análise de sensibilidade. Mas, se você quiser utilizar planilhas do Excel, também é uma opção muito interessante, né? Pô, espero que tenha sido útil para vocês. Se tiver qualquer dúvida, é só deixar um comentário. E não deixe de curtir o vídeo aí para a gente continuar gravando. Até a próxima.